Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar essa foi a terceira palestra do ciclo Os Artistas e Suas Doenças e foi proferida lá na livraria Amei. O nome da palestra é Machado de Assis, essas aftas, a relação da doença com a obra. Então, Machado de Assis, ele nasceu ali no século XIX, nasceu no Rio de Janeiro, que tinha 200 mil pessoas. 200 mil pessoas, onde a iluminação era feita a partir de azeite de peixe, onde as epidemias eram comuns, varíola, peste bubônica, havia todo tipo de epidemia no Rio de Janeiro. O pai dele era pintor de paredes e a mãe, Leopoldina, Francisco de Assis, o pai, e a mãe era da ilha de São Miguel, era portuguesa. E aí ele nasceu ali na Chácara do Livramento, ali agregado do senador Barroso, do Império, que morreu e deixou a chácara imensa para sua mulher. E ele era agregado, a família dele era agregada dessa chácara, morava numa casinha pequena. Então eles cresceram ali. O Machado de Assis passou a infância ali caçando passarinhos e caçando outros animais, brincando ali pelos corredores do Livramento. E quando ele perdeu a mãe vai morrer, se eu não me engano, de tuberculose, e depois ele vai ser criado pela enteada Maria Inês. E então ele vai... e aí depois também ele perde uma irmãzinha que nasce. Com 2 anos ela morre de uma dessas infecções, de uma dessas epidemias, que ele também pode ter tido algumas dessas doenças, muito provável, naquele Rio de Janeiro, onde tinha os tigres, né, que carregavam aquelas fezes, aquelas coisas, aquela falta de higiene sanitária. Crescendo, Machado de Assis, ele vai para... crescendo, ele começa a frequentar, já adolescente, ele começa a frequentar a padaria de Madame Galot, de Lapin Francês, e depois ele frequenta a tipografia de Paulo de Brito, já adolescente, onde ele encontra gente como Gonçalves Dias, Manuel Doutor de Almeida, e ali é o grande avanço dele. Na padaria de Madame Galot ele aprende um pouco de francês, como eu falei, e depois ele vai passar a frequentar a corte, o teatro, né, ali Dom Pedro II, depois Dom Pedro II, e depois ele vai, na verdade, entrar para o funcionalismo público. O primeiro cargo dele no Ministério da Agricultura e depois o segundo no Ministério da Aviação. E ali ele vai conhecer Carolina, a esposa de Faustino Xavier, que também tinha problemas mentais, o Xavier Novaes, e o casamento foi com o toque de piano de Arthur Napoleão, e a família de Carolina era contra o casamento. Machado, como todos sabem, além de epiléptico, era gago, e negro, né? Então, cresce ali, aí eles começam, na verdade, a viver o casamento e a ter estabilidade no funcionalismo público. Então, Machado ele vai começar a... na época jovem, ele falava das tais coisas esquisitas, que sentia umas coisas esquisitas, que provavelmente era a epilepsia. Essas coisas esquisitas, esses fenômenos esquisitos que ele sentia. Então, provavelmente Machado teve a primeira crise epiléptica em público, que ele tinha muito medo de ter uma crise epiléptica em público, que a crise epiléptica de Machado era a crise mais comum, que é a crise grande mal generalizada tônico-clônica, a crise mais comum. Então ele teve provavelmente a primeira crise dele foi atravessando a barca de Niterói para Petrópolis. Essa barca atravessando para Petrópolis. Então ele provavelmente foi a primeira crise epiléptica, que na verdade as crises dele, ele não contava nem as pessoas. Então quando chegou realmente depois eles foram morar
num casarão alugado da família Smith Vasconcelos, que hoje que era, na verdade, o sobradão era um sobradão duplo, né? Primeiro e segundo andar, que era lá no Cosme Velho, no bairro de Laranjeiras, por ali. E ali ele passou toda a vida dele, o resto da vida dele toda nesse casarão. E ali ele conseguiu, depois que ele conseguiu a estabilidade, escreveu as obras dele tudo ali, naquele casarão. Então, quando ele começou, na verdade, Machado estava já com 30 anos, quando ele casa com Carolina, e quase 40 anos, quando ele entra numa crise espiritual. Em 1878, Machado começa a escrever o romance Yaya Garcia, o último da fase romântica dele, né? Aquela fase que se inicia com Ressurreição. Então, no final de 1878, Machado está muito doente. Ele trabalhava lá no Ministério da Agricultura e ele pede uma licença. Isso no último mês, ele já tinha terminado Yaya Garcia. E quando chega janeiro de 1879, ele vai passar 3 meses numa temporada em Nova Friburgo. Provavelmente ficou hospedado no Hotel Ingert, né? E lá ele, na verdade, ali ele começa a palmilhar, a tatear o esboço daquilo que seria Memórias Póstumas de Brás Cubas. A doença dele começa a piorar e ele tem que pedir realmente uma licença de saúde. Então ele, na verdade, quer dizer, na verdade, Machado, ele não só sofria de epilepsia, ele também sofria de crises psíquicas. Essa é a opinião do Dr. Lemes Lopes, que era um psiquiatra, um neurologista famoso do Brasil. Então, Machado, ele não só sofria, ele também tinha ausências, ele tinha distemias, que eram, na verdade, distemias são depressões que duram um período, geralmente, de 2 anos, distemias irritáveis, reações, automatismos ambulatórios, aquelas impulsividades, aqueles quadros patológicos impulsivos. Então, isso foi piorando muito na época da crise espiritual, que vai de 1878, 1879. 1879 foi o pior ano da vida de Machado. Foi quando ele, os 3 meses de Nova Friburgo, que ele passou lá, ele voltou uma pessoa muito mais forte, mas ele fica o ano de 1879 praticamente sem trabalhar. Então ele começa a escrever Memórias Póstumas, ele começa a escrever na revista. Então ele faz 3 manuscritos, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, e em 1881, inaugurando o realismo brasileiro, ele faz o 4º manuscrito, que é o livro impresso na livraria Jackson. Então então aí ele está vivendo, ele está muito amargo. Então uma vez ele se encontra com Capistrano de Abreu, que pergunta para ele, o historiador Capistrano de Abreu: Machado, por que tu escrevestes um livro tão diferente, sem enredo? E aí ele olha para Capistrano de Abreu e diz: perdi a ilusão dos homens. Machado estava amargurado, não só com a questão da saúde dele, mas estava amargurado com o país. Ele achava que a república não ia ser melhor do que a monarquia, do que a desgastada monarquia. Já estávamos em 1881, já estávamos no final da monarquia. Então ali ele está realmente, e também provavelmente então, ele tinha todos esses quadros que eu escrevi agora, esses quadros neurológicos, neuropsiquiátricos, ele tinha, e na fase da doença ele estava sentindo muito. Então no livro Memórias Póstumas há uma cena muito legal do delírio de Brás Cubas, quando Brás Cubas toma a forma de um barbeiro chinês e se transforma, ele toma a forma de um barbeiro chinês, lendo a Suma Teológica de Santo Agostinho, e é arrebatado no lombo do hipopótamo. E no lombo do hipopótamo ele vai até o final do mundo e encontra a natureza também chamada de Pandora. Então ele ali, quando ele encontra, ele na verdade, ali ele começa logo que ele é arrebatado no lombo do hipopótamo, começa
os estádios oniróides confusionais, que é um outro quadro que Machado tem muito também, que é as crises de dream state. É os estados onde os sonhos misturam com as confusões, as falsificações. Então são sonhos confusos. Então a gente chama isso estados oniroides de sonhos confusionais, ou também chamado as crises de dream state de Holly Jackson. Tá? Então Machado tinha esses quadros. Então quando ele descreve o delírio, ele sentia. Então o barbeiro chinês, agora Brás Cubas, ele vai no lombo do hipopótamo e ele começa, na verdade, a ver as coisas com a turvação das consciências. Uma hora as coisas crescem, outras horas diminuem. E, na verdade, o hipopótamo, ele vai, no final do delírio, ele vai diminuindo, até que se transforma no gato sultão que brinca com a bola. Muito legal, né? Então Machado, nessa época que ele escreve, então Machado, o que é que Machado? Machado vai usar a doença. O que é que Machado fez com a doença? Ele pega a doença e, na verdade, a doença serve para Machado para formar pensamentos originais. Porque essas crises psíquicas, junto com as crises neurológicas, fazia com que Machado de Assis fizesse uma incursão ao mundo humano. Então, a obra de Machado é uma obra vasta, de muitos temas psicológicos, mas o gatilho foi a doença. Então, da doença, ele começou a fazer conto, começou a fazer crítica, começou a fazer romance. Então, esse foi o traço. E a outra coisa que a doença fez, Machado é de uma época onde vigorava na medicina um negócio chamado teoria da degeneração. Então, Machado, ele se sentia um degenerado por ele ser negro, ser epiléptico, ser gago. Então, toda essa conjuntura fazia que, na verdade... Então, ele confrontava e ele, em determinados momentos, ele pensava, será que eu sou um degenerado mesmo? Será que eu não sou uma pessoa brilhante? Então, isso encucava muito a cabeça de Machado. Quer dizer, ele era contra esse pensamento. Então, ele passou a estudar muito psiquiatria também para confrontar o limite até onde vai a mente humana, quando, na verdade, já no ano seguinte, ele faz o Alienista, quer dizer, que é a história de Simão Bacamarte, que começa a construir um hospital para colocar os alienados lá, e vai colocando, e vai tratando os alienados, e no final do conto, ele, na verdade, percebe que a teoria, ele cria uma teoria na qual ele se inclui. Então, ele acha que, na verdade, talvez o único louco lá da Casa Verde, que era ele mesmo. E nesse livro, Machado já conhecia alguns quadros, por exemplo, que ele descreve a demência dos touros e descreve a mania das pedras. Então, realmente, os estudiosos não encontramos nenhum livro de psiquiatria na casa de Machado de Assis. Na biblioteca, no livro de Jean-Michel Lassa, não foi encontrado nenhum livro de psiquiatria na casa de Machado de Assis. Mas é muito difícil Machado não ter conhecimento de psiquiatria e não conhecer os alienistas daquela época, como Esquirol e Pinel, como a gente vai ver tanto nesse livro Memórias Póstumas e nos próximos que a gente vai falar logo, para você ver que realmente como é que Machado poderia ter esse conhecimento que eles colocam no livro se ele não tivesse estudado psiquiatria. Então, uma das coisas, Machado ele vai passar também, depois ele vai passar para um outro livro que se chama-se, o outro livro chama-se Quincas Borbas. Na verdade, é como se fosse uma continuação de Memórias Póstumas. Então, o Quincas Borbas, um personagem pitoresco, né? Ele vai, no livro, ser amigo, onde ele vai criar a filosofia do Humanitas, e no livro ele vai encontrar, já no final, assim, no meio do final, ele vai encontrar um amigo chamado Rubião. Quincas Borbas vai
deixar a fortuna dele para Rubião. Com a condição que Rubião cuidasse do cachorro que tem o mesmo nome do homônimo. O nome do cachorro era também Quincas Borbas. Então Quincas Borbas morre e Rubião herda a fortuna de Quincas Borbas. Então Rubião, em determinado momento do livro, ele tem uma crise, um delírio, ele tem um delírio e ele, numa noite de tempestade, ele pega uma pneumonia, um delírio febril, e ele, na verdade, morre numa noite de tempestade. Esses quadros que são, na verdade... Então, Rubião herdou a fortuna de Quincas Borbas, mas herda também a loucura. Então, esse quadro, junto com a demência que Rubião passa a apresentar, junto com a delírio, com a alucinação e com os delírios de grandeza, isso fala muito provavelmente a favor de um quadro chamado paralisia geral progressiva, que era alguma coisa muito comum na época de Machado de Assis, que era a sífilis terciária. Então, o Machado de Assis, na época, ele não viajava muito, também até por ordens médicas. Ele foi visitar, em Minas Gerais, o Hospital dos Alienados de Barbacena, no século XIX. Então, nesse dia estava cheio de trovão, estava o céu, que era uma coisa que Machado tinha muito medo, porque, segundo ele, piorava a sua doença. Então, Quincas Borbas refere-se a um caso muito provável de paralisia geral progressiva. E o último grande livro de Machado, onde ele fala da doença, é o livro que nós temos chamado Dom Casmurro, né? Que é a história do amor de Bentinho com Capitu, um amor já de adolescência, onde Bento com Capitu, e o melhor amigo de Bento é Escobar, e Bento com Capitu, em determinado momento do livro, vai ter um filho. E ao crescer esse menino, Bento vai notar que ele, cada vez que cresce, os trejeitos dele se parecem mais com o pai Escobar. Então, Bentinho vai suspeitar que Capitu tenha traído-a. E Escobar vai morrer logo em seguida, vai morrer, e Bento fica muito desconfiado da forma que Escobar, que Capitu olha para Bentinho durante o enterro, olha para o caixão durante o enterro. Então, o que a gente sabe desse livro é o que eu estou falando, que o ciúme de Bentinho criou um quadro psicopatológico, que a escola francesa chama-se delírio de ciúmes, onde você cria uma trama, cria uns ciúmes, e depois você cria falsificações de memória, você perde a liberdade pessoal, e aquilo ali esvai-se num delírio. Então, esse quadro chama-se um delírio de ciúmes, tá? Psicopatologicamente. Então, é mais um quadro que Machado mostra a genialidade dele, um quadro foi estudado por uma pesquisadora americana chamada Ellen Caldwell, a questão da traição de Capitu. Então, o problema do Dom Casmurro está no Bentinho, tá? Então, é um quadro... Então, esse mundo psiquiátrico que Machado passou a ter fez com que Machado fizesse temas como Cartomante e o Espelho, por exemplo, que são 5 pessoas que conversam numa casa abandonada, e, na verdade, o personagem que fica isolado, ele cria um mundo para ele, um mundo onde ele diz que existe 2 almas, a exterior e a interior. Então ele cria para ele uma dupla personalidade. Então esse mundo
que Machado constrói da incursão do humano, ele é um mundo que começa a partir da doença, tá? Da doença que começa ali, esses quadros todos neuropsiquiátricos que Machado apresentava. Machado, uma vez, o que dá nome à palestra, a gente conhece muito as crises de Machado pelas situações que foram, por historinhas que foram contadas. Então, uma dessa que alguém percebendo que Machado estava mordendo a língua, apontou o dedo em riste para Machado, e Machado, se defendendo, disse: essas aftas. Então, outra vez, Machado também teve uma crise no bonde e foi carregado por um senhor que levou de carro, levou até a casa dele. Então, ele chegando lá, ele saiu, deixou Machado descansando, e quando ele voltou mais um pouquinho, ele perguntou a Machado, já estava bom, e ele disse: saia já daqui. Esses tipos de comportamento intempestivo que Machado tinha. Um estudo de um médico chamado Peregrino Júnior fez um estudo chamado sobre a constituição e a doença de Machado de Assis, colocando o estudo biotipológico, que é um estudo que liga o psicológico com o biológico. Então, Machado, ele tinha um temperamento, ele tinha dois temperamentos. Ele tinha um temperamento esquizotímico e um temperamento atlético. O temperamento patológico era o temperamento atlético. Então, as características desses dois temperamentos que Machado tinha explica muito comportamento e muita coisa da sua obra. Então, por exemplo, a rotina, o fato de Machado ser rotineiro, isso é uma característica do temperamento atlético. Tendência explicativa é uma característica do temperamento atlético. Afetividade viscosa, a estase afetiva, aquela mesma maneira de não reagir ao estímulo, misturado com as explosões de raiva. Então, Machado tinha algumas vezes ele era bastante explosivo. Então, esses dois lados, e o lado esquizotímico, Machado tinha o lado crítico, mental, filosófico, hipersensível, misturando com a frieza. Esse lado, esses dois componentes, faz o temperamento, o estudo do temperamento de Machado de Assis. Machado passou até 1904 com Carolina, ficou 25 anos juntos, e aí ele faz aquele soneto a Carolina: querida, aqui virei e virei para querida trazer-te o coração de companheiro. Então, ali ele se despede dela e fica os 4 anos abandonados. E o melhor amigo de Machado é Mário de Alencar. Mário de Alencar, ele também é epiléptico. Há uma cena que Mário de Alencar fala da epilepsia dele, de Mário de Alencar, que era filho de José de Alencar, para Machado. Então, eles conversavam muito sobre epilepsia, e uma dessas conversas ele fala de Flaubert, e Machado também sempre falava de Flaubert, que teve a mesma dor que Flaubert, que teve a mesma crise que Flaubert, e essas coisas que Machado sempre gostava de contar. Um ano antes de morrer, Machado teve uma crise do Casfarru, que foi fotografada em público. Estava esperando a comitiva de Anatole France, estava chegando no Rio de Janeiro, e ele estava no banco da praça e teve uma crise epilética que foi fotografada por Malta, a crise mais famosa, pública de Machado, e foi uma situação desagradável. Quando morreu Machado de Assis, aconteceu uma cena interessante, foi que o Barão do Rio Branco esteve na casa de Machado de Assis. Machado não era querido assim como a gente pensa na academia. Ele usava uma barba branca para esconder a cor negra, porque ele se sentia um degenerado, então ele sofria os estigmas hereditários, físicos e sociais do pensamento médico que vigorava na época da teoria da degeneração de Benedito Morel. Então, o Barão do Rio Branco toca na mão de Machado quando ele morre, entra na casa do Cosme Velho, e ao tocar na mão dele, ele
vai na pia e lava a mão, certo? Então, essas coisas assim que hoje a gente comentou, né? São as coisas assim, para a gente ver esse outro lado em Machado de Assis. Esse outro lado, o Machado também ele gostava muito de falar de boticas. Então, por exemplo, há questionamentos dele nas crônicas, por exemplo, sobre o xarope da Casa do Bosque, sobre o emplasto. Então, ele passou a ter um mundo muito psiquiátrico por essas questões que a gente fala. Ele usou e misturou o humor fino inglês ao pessimismo que ele adquiriu com Blaise Pascal e Schopenhauer. Tá? Então, esse mundo que Machado teve, esse mundo neuropsiquiátrico, foi importante para Machado alargar o mundo dele, o mundo psicológico, e formar, a partir daí, pensamentos originais, e a obra toma uma feitura muito maior do que daquela primeira fase, das poesias, dos romances, da fase romântica e do teatro. É isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da live. E até a próxima live. E muito obrigado mais uma vez a todos que assistem o ciclo Os Artistas e Suas Doenças. Meu nome é Dr. Anax de Lima. Eu sou médico. Estou falando aqui de São Luís do Maranhão.